nos entregar na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe e que nos traga um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de orientações nesta noite, através do nosso estudo. Vamos então orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão a essa equipe maravilhosa que está junto de nós neste momento, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, que nos ampara, que traz as boas energias para o nosso fortalecimento, para a nossa cura, né? Para que possamos trilhar caminhos de paz, de amor e de felicidade. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nós estamos fazendo nossos estudos nas quintas-feiras, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 19. E hoje nós vamos iniciar pela Instruções dos Espíritos. Então, esse item 11 tem o subtítulo de A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. José, um espírito protetor, em Bordeaux, em 1862. Então, o espírito protetor José nos trouxe a seguinte orientação: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta à fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera e arrebatadora e contagiosa, ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira.
Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Maravilhosa, maravilhosa mensagem desse Espírito Protetor José. Passo a palavra ao nosso irmão Davidson, que vai acrescentar mais algum conhecimento para nós. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, para ser útil, lembram do estudo da semana passada, figueira seca, quando nós deixamos de ser útil, o risco da figueira secar, só para relembrar. Mas, voltando aqui, para ser útil, a fé tem de ser ativa. Ativa tem movimento. Deve, consequentemente, provocar movimento. Essa fé proveitosa, conforme é dito, movimenta a esperança e a caridade. Olha só, tá? Olha. Então está ficando bem claro aqui, se em algum momento a gente titubear na esperança, opa, a nossa fé não está inabalável. Não, mas eu sou espírita, eu conheci o Richard, estive com o Chico Xavier. E daí, irmão? E daí? Você não tem fé, é só isso, cai na real. Esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que ele deseja. Departamento de desejos. Confiança numa coisa boa, expectativa nesse sentido cristão. Esperança é acreditar que determinada coisa vai de fato acontecer. É saber que realmente vamos ter dias melhores, independente dos problemas externos. Lógico que não é no nosso tempo, nós já estudamos isso, é no tempo de Deus. O bem vai predominar, sempre predominou, é um processo. É que o bem não faz marketing, o bem não faz marketing. A imprensa e outras instituições batem muito na tecla da negatividade, mas o bem vai predominando. É ter certeza de que vamos superar, sim, os problemas e ficar bem. A palavra esperança, ela vem do latim espes, que significa confiança em algo positivo. São dois sistemas, positivo e negativo. Não era para a gente se enrolar. Vocês já pensaram se fossem 18 sistemas? Se só com dois sistemas tem gente que se enrola. Tem gente que passa o dia na negatividade, sem perceber, sem vigilância, descuido e ingenuidade. Nos tempos atuais, ficar navegando na negatividade, não é por aí, não. Uma pessoa esperançosa, ela é luz onde caminha. É engraçado que a gente vê poucas pessoas hoje, não é só no Brasil, não, emanando luz. Incrível. Você vê pelas expressões, pessoas sorridentes. Entra onde você quiser. Entra. A não ser botecos com bebida, mas aí é aquele sorriso artificial. Mas você pode ir para qualquer lugar. Ausência de luz, de sorriso. Quando aparece um, você tem que agradecer. Uma pessoa que é luz, ela acaba impregnando as pessoas ao redor. Pessoa com esperança, né? Você é luz na sua família? É uma pergunta. Você é luz no trabalho? Ou é aquelas pessoas que contaminam, só ficam reclamando, lamentando, coisas muitas vezes pequenas, e fica ali, só contaminando. Não é luz, muito pelo contrário, é sombra. Está criando desesperança. Como nós vimos aí, nós estamos vendo a imprensa brasileira, não estou generalizando. Que coisa bárbara, né? Qual é o significado da palavra esperança na Bíblia?
Esperança é expectativa e o anseio confiante nas bênçãos prometidas, sabe para quem? Para o justo. As Escrituras frequentemente se referem à esperança como uma expectativa da vida eterna pregada por Jesus Cristo em paz. Então, muitas religiões batem muito nessa tecla, uma interpretação correta da Bíblia. Qual a importância da esperança? Pô, mas por quê? Qual a importância? A importância de ter esperança está no fato de que ela nos faz dar mais um passo, olha, ir além, correr o risco necessário, enfrentar a sensação de angústia, angústia no sentido de não encontrar portas de saída. Então, ela traz esse grande benefício. Olha o quanto é importante a esperança. E nos motiva a superar as dificuldades, os problemas, porque tem gente que fica parado naquele passadão. Eu chamo de mortos-vivos, que para. E a vida é movimento, a cura está no movimento. E é nessa linha de raciocínio, se queremos resultados diferentes na vida cristã, temos de fazer algo a mais. Você acha que alguém vai fazer por você? É o que a gente vê aqui entre os homens, sou amigo do amigo do amigo, e encosta no Estado, aquela coisa horrível que a gente assiste aí. Tem de gente encostada em prefeituras, que não foram para cima. Que coisa. Eu estou pegando um exemplo aí e fico encostando. Não. Nós podemos muito mais. Nós somos filhos de Deus. E a esperança traz isso. Por favor, não é para generalizar. Se tiver, lógico, uma contribuição, uma indicação. Mas eu digo, nós podemos muito mais. Viemos aqui para descobrir os nossos talentos, se autoconhecer. Aqui é uma escola, hospital e prisão. Não podemos perder essa linha de raciocínio. Em resumo, é outra maneira de dizer o seguinte, em face de tudo que nós falamos. É preciso haver fé, e se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso haver também caridade. A tríade. Portanto, olha, fé, esperança e caridade. A esperança sempre vai lidar com coisas futuras. Olha, eu espero aquela esperança positiva, né? Ela detém o resultado final. Porque a esperança, ela tem a ver com o futuro e detém o resultado final. Já a fé vai lidar com o presente corrente, que está aqui agora. Eu acredito. Na visão da filosofia, olha que interessante, na filosofia, vamos viajar um pouquinho. A esperança é uma crença emocional, um conceito, que se manifesta em maneiras de ser, estar e agir no mundo. É a nossa maneira. Dito de outra maneira, ela se traduz em modos de vida. Segundo a psicologia, a filosofia, a esperança ensina que não existem barreiras para conquistar aquilo que se deseja. Basta persistir. Persistir é mudar a receita, não é ser teimoso. Não está dando certo num caminho, muda a receita. Persistir é diferente. O teimoso não muda a receita. Ele fica lá batendo a cabeça, e não muda. Tem gente que, do mesmo jeito que entrou em janeiro de 2023, até hoje, não mudou nada. Não fez progresso, não fez melhorias. Então, olha, esperança tem a ver com isso. Olha, não existe barreiras para conquistar aquilo que surgiu no departamento de desejo, portanto, basta persistir, buscar e acreditar. Pois com a fé, tudo é possível. Lógico, no tempo de Deus. Tá? Isso sim é uma fé ativa, não é uma fé passiva. Você fazer a sua parte. Quais são os tipos de esperanças? São 4 tipos. Vamos recordar, 4 tipos diferentes. Vamos lá. Esperança incerta. Incerta é aquela que não é certa, que é duvidosa. Tá? Você tem dúvida, mas é uma fé. É uma esperança, desculpa, incerta. Esperança cuidativa tem a ver com cuidado, que se caracteriza pela atenção, responsabilidade e zelo com pessoas e até com coisas. Tudo bem? Esperança latente, aquela que existe adormecida ou reprimida e que num dado momento de adversidade ela aparece com uma força enorme.
ela estava escondidinha, talvez baseada em vidas anteriores, enfim, e esperança expectante, que fica ali esperando, observando, no processo, principalmente no processo terapêutico de cura, que consiste em acompanhar, podemos dizer, sem ansiedade, deixando a natureza atuar livremente. Eu falo a natureza e os cuidados médicos. Portanto, são 4 tipos de esperança, segundo o mundo acadêmico: a esperança incerta, a cuidativa, a esperança latente e a esperança expectante. Tem a ver com expectativa. Qual que é o contrário de esperança? É desesperança, é descrença, incredulidade. Tipo aquela pessoa que fala, eu não acredito. Sabe aquele sotaque mineiro? Não vai dar certo. Aquela dúvida, desilusão, desengano, decepção. A decepção é algo maravilhoso, é a visita da verdade. Alguém falou, busque a verdade para se libertar. Mas tem a ver com desesperança, aquela desapontamento, desespero. E o contrário de caridade? Olha, nós temos que saber o contrário, os 2 lados da moeda, porque de repente a gente se enquadra em um, se enquadra no outro. O contrário de caridade é ser ruim, ruim, né? Malfeitor, impiedoso. Eu digo aí aquela pessoa aí, no caso, o contrário de caridoso, né? Seria descaridoso. É ruim, é malfeitor, impiedoso, desalmado, truculento, desumano. Basta ver algumas notícias internacionais, e mesmo nacionais. Descaritativo, despiedoso, severo, egoísta, cruel, feroz. Você vê que tudo é tão claro, contrário de esperança, contrário de caridade. Você escolhe que lado você quer estar. Você escolhe. Estar na vida é estar escolhendo. A escolha tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Quais são os benefícios da esperança? Além de proporcionar diminuição do sofrimento físico e psíquico, contribui na resolução de situações normais aí de adversidade, crise, evita o desespero, melhora a autoestima e a sensação de bem-estar. Viver com esperança muda a vida, porque muda a maneira como nós respondemos ao momento presente. Olha a importância. Um parênteses aqui. Hoje é muito comum a gente ver muita gente preocupadíssima com o futuro, inteligência artificial, corrupções a dar com pau, coisas descaradas. É só prestar atenção, está tudo aí muito descarado no Brasil e no mundo. Você fala, não é possível que eu um dia iria ver isso. Sim, mas está rolando. E nós merecemos estar aí assistindo tudo isso. Assistindo entre aspas, nós podemos contribuir, pelo menos com oração. Então, olha, com isso, muita gente preocupadíssima com o futuro. Eu só estou abrindo um parênteses. No futuro não tem vida, só tem imaginação. Estar preocupado, por favor, é bem diferente do que nós estamos falando aqui. Então, nós temos que medir quanto tempo nós vivemos preocupados com o futuro. Eu volto a enfatizar, no futuro não tem vida, vai ter um dia. E por mais que a gente imagine um futuro brilhante, não é bem assim. Não é linear. As pessoas acham que as coisas são lineares. Não são. Da mesma forma, ficar paradão no passado. Já teve vida. Eu chamo aí pessoas mortas-vivas. São pessoas... Temos que planejar o futuro, temos que recordar o passado, mas não em excesso do jeito que nós estamos vendo atualmente. Porque lá no departamento de imaginação nosso, o inconsciente, lembra? Já comentamos isso, você não tem porteiro. Então, muita negatividade entrou. A nossa imaginação tende para a negatividade. Nós estamos sendo pressionados como nunca eu vi similar. Eu venho acompanhando isso, eu nunca vi. Uma pressão negativa, aparecendo tantas verdades que estavam escondidas. Né? Estavam escondidas. Isso estava rolando por trás. Agora o mundo transparente está trazendo. Então, tem que prestar muita atenção, né? Porque... de alguma forma, se você está nesse desequilíbrio, isso não é uma virtude. Se não é uma virtude, está fora da fé. Fora da fé só tem desvirtudes. Desvirtudes. Então, olha,
Por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá no capítulo 8, eu guardei esse versículo 24 e 25, está em carta aos Romanos, ele fala, porque em esperança somos salvos. Por que Paulo falou isso, meu Deus do céu? Vamos repetir. Porque em esperança somos salvos. Quer dizer, fora da esperança não tem salvação. Mais uma frase, fora da esperança, segundo Paulo. Está lá, versículo 24, 25. E está lá, ele continua. Ora, a esperança que se vê de algo que você está vendo, não é esperança. Paulo falando. Aquilo que você tem certeza, isso não é esperança. Porque o que alguém vê, você vê como você tem que esperar aquilo. Aquilo está claro. Mas se esperamos o que não vemos, Paulo dizendo, se esperamos o que não vemos, com paciência, ou esperamos. Eu vou complementar, um complemento meu para entender a fala do Paulo. Isto sim que é esperar de verdade, com paciência. Não com ansiedade. Sabe aquela pessoa ansiosa que não aguenta ali ficar um minutinho parado, tem que pegar no celular, tem que... É muito comum isso hoje em dia. Esperança em Deus, eu não preciso falar isso, nós estamos carecas de saber. É essencial para nós vivermos bem. Se tem alguém que não está vivendo bem aí, com certeza precisa tomar um cuidado nesta área. Esperança em Deus é essencial para vivermos bem. Afinal, a esperança nos ajuda a ter uma visão positiva sobre o futuro. Acreditar em dias melhores, estou repetindo isso que é importante, especialmente quando a gente vive alguma tribulação. E com isso a gente não se desanima diante de um mundo que ele nos prova cada dia. Conforme a gente vai se aproximando da regeneração, as provas aumentarão. Esse capítulo, todos os nossos estudos estão sendo importantíssimos para todos nós, desde que guardemos e refletimos e pratiquemos. Porque senão fica ali na superficialidade. E aí você vai falar, mas por que é essencial para vivermos em Deus, viver bem, desculpa, a esperança em Deus? Porque você, com esperança em Deus, você eleva a sua frequência da sua energia mental, tudo bem, olha, e entra na egrégora de Jesus. Aí você começa a ter boas inspirações, vem uma calmaria, uma tranquilidade. Lógico, os irmãozinhos, os obsessores, que estão nos cobrando do passado, que o nosso passado não é nada bonito, a gente sabe disso, nós espíritas, trabalhadores da última hora, que talvez a gente não seja ainda, continua como da última hora, passa a ser penúltimo a hora se a gente cair nessa separação joio do trigo. Vão surgir obstáculos para você elevar a frequência. Aí exige muito esforço de cada um. O que é esperança para a psicologia? Só vou pegar aqui, eu estou trazendo aqui várias vertentes. A esperança para a psicologia é um sentimento que nos ajuda a continuar tentando, eu não gosto muito desse verbo, mas a psicologia, tentando atingir os nossos objetivos e encontrar soluções para os nossos problemas, quando preciso, inclusive, for se reinventar. Aí eu deixo mais uma perguntinha. Quem se reinventou em 2003? Nós tivemos tempo aí para fazer um balanço. Quem fez progresso no cristianismo em 2023? Que sente uma paz maior, que um obsessor caiu fora, falou, não, já atingimos, os irmãos lá em cima, já atingiu o objetivo, pode tirar o obsessor, e você sente uma paz, fala, de onde está vindo essa paz? Será que tem pessoas que perguntam, será que eu mereço? Merece. Opa, nós estamos aqui para merecer. Deus confia em nós. Opa, e Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Olha, a esperança é o combustível da vida e a forma de mantê-la viva é não prender os olhos nas tragédias, que vão aumentar. Eu vou repetir. A esperança é o combustível da vida e a forma de mantê-la viva.
e não ficar de olho nas tragédias que algumas emissoras de televisão traz, pois a cada desgraça que a gente está contemplando, corremos o risco de perder esse combustível da vida, que é a esperança. Muito cuidado, alimentar a mente com negatividade. Muito cuidado. Nós vamos assistir muitas verdades negativas, mas tomar cuidado e agradecer, porque o Brasil, pátria do Evangelho, está sendo limpado, não aparenta, mas o planeta Terra está sendo limpado, separação do joio e do trigo, não aparenta. Não aparenta. Acompanhe, mas isso está indo um movimento silencioso, que é o movimento do bem. Opa, acompanhe. Brincar com as leis de Deus, planeta Terra, alguns irmãozinhos aí que querem poder, poder eu posso. Né? E o que significa uma pessoa sem esperança? É aquela pessoa que não tem sonho. Ela não... Eu pergunto aí no grupo, alguém tem o seu sonho escrito e fica mentalizando, traçando planos de ação e vai para cima? Se não tem, desculpa, mas eu tenho que jogar aberto. Quem não sonha, morre. Se torna um morto-vivo. É gratuito. Temos de sonhar sempre. E aí alguém sem esperança é alguém sem ideais, sem futuro. Se não tem futuro, já está morto. Está aí, morto-vivo. Está andando aí com roupinhas da moda, tá fazendo academia, pilates, está na moda. Todo mundo, eu estou fazendo pilates. Ah, meu Deus. Geralmente é uma pessoa parada no passado. O passado não volta mais, já falamos isso. É possível viver sem esperança? A esperança nos faz transcender. Dá para imaginar os chakras aqui da transcendência. Tem gente que tem esse chakra, fica mais ou menos aqui no perispírito, né? Aqui sobre a cabeça. Esse chakra bloqueado, porque não tem esperança. Porque é a esperança que faz transcender, que faz vibrar equilibrada. Eu vou usar o termo vibração equilibrada, para receber as inspirações divinas. Por isso, a esperança nos faz transcender. Por isso é um sentimento tão importante. Sem esperança não há vida possível, plena. Tão necessário como o oxigênio para os nossos corpos físicos. É esperança para a vida mental e espiritual. E, entre as atitudes que você pode tomar para aumentar a esperança, quais são? Olha, eu quero aumentar a esperança. Uma dica, dicas, plural. Fique vigilante perante os seus sentimentos. Fica de olho. O dia hoje é muito intenso. Não é igual do teu avô, igual ao teu pai. Não, eu aprendi com meu pai assim, esquece essa conversinha. O dia hoje é muito intenso. Equivale aí a meses da época do nosso tataravô. Então você tem que fazer balanços rápidos. Chegou na hora do almoço, faz um balanço da manhã, quais são os recados, onde você vacilou, onde você aprendeu, onde se curou, o que tem que ficar esperto, o que tem que eliminar. São novos tempos, não pode dormir de botina. Sempre lembrando que a desesperança traz o pessimismo, então você tem que ficar de olho. Ficou desanimado? Opa, tem alguma coisa pegando aí. Acreditar em si mesmo é um processo de muitas reencarnações que envolve autoconhecimento, autocontrole, para chegar na autoconfiança. É um processo demorado. Nós somos vítimas de muitas pressões para ter baixa autoestima, na escola, na família, que eu não vou voltar, nós já comentamos em vários estudos. A sociedade com bullying, tem pessoas que param no bullying, ficam na vida toda. Então, esse acreditar depende aí de muitos fatores. Portanto, trabalhar a autoconfiança depende desses 3 autos. Investir em autoconhecimento, pergunte por que eu procedo dessa forma, por que eu não gosto disso, por que eu sou crítico nisso. Faça perguntas para você. A escolinha que está aí, a escolinha, essa educação que está aí, que contribui com esse QI baixíssimo do Brasil, essa média, não ensinou a perguntar, não. Pelo que eu percebo nos contatos que eu tenho com professores. Tem as exceções, sim, tem. Tá? Mas, enfim, essa escolinha é bem... O QI do Brasil está baixo, por causa disso, é um dos fatores diferentes aí. Já comentamos isso, o QI do Japão, da Alemanha, de outros países que têm outras metodologias. Outras. Então, seguir Piaget, nem a França segue. Meu Deus do céu, fim de carreira. Mas vamos lá, a França não segue Piaget. A Suíça deveria seguir Pestalozzi, enfim, aí dá uma conversa danada. Mas vamos lá.
ler boas notícias. Eu sei que não é fácil, tem que garimpar e ver o lado positivo das situações. Agradecer mais. Tem pessoas que passam o dia sem um agradecimento. Passa o dia sem o agradecimento. O que essa pessoa quer da vida? Sem agradecer, está conectado. Você enxergar o lado positivo. É através da dor que a gente evolui. Agradecer, inclusive, a dor. Por que não? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Nós temos que agradecer tudo. É uma misericórdia divina nós estarmos vivos. Cá entre nós, nós aprontamos muito no passado. Essa oportunidade aqui é uma oportunidade de melhoria. As condições são perfeitas, perfeitas, perfeitas para a gente melhorar. Não que o mundo seja perfeito, as condições são perfeitas. E nós estamos aqui para melhorar. Portanto, nós temos que agradecer. Tem gente que passa a semana e não agradece nada. Um copo de água, não estar com dor de dente, ter o que comer, estar no interior do estado de São Paulo. Um amigo voltou da Índia, pelo amor de Deus. Nem vou falar o que ele falou. Questão, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Índia, que é um país aí que tem um PIB razoável, mas não é. Enfim, não vou entrar nessa questão. Imaginar tempos melhores, desenhar cenários positivos, procurar pela alegria. Se você não dá um sorriso no dia, é um dia desperdiçado, segundo Charlie Chaplin. Faça planos para desenvolver no intelectual, no moral, faça os cursos EAD, dê um passo em cada vez, mas procure aprender, se curar e se libertar, e o mais importante, estar na egrégora de Jesus, lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, praticando o Evangelho. Já a caridade é uma virtude maravilhosa que conduz ao amor de Deus. É fantástico. É o ato pelo qual você vai beneficiar o próximo, especialmente as pessoas mais carentes, desprotegidas. A caridade, isso é uma caridade aqui de ordem material, mas a caridade ela avança em todas as classes econômicas, todas. Quais são os tipos de caridade? Na revista Espírita, Kardec citou duas categorias a saber. A caridade beneficente que se refere a algo ou alguém que tem a intenção de fazer o bem, de ajudar, de ser benéfico. Tudo bem? É um termo relacionado à filantropia, à solidariedade. E a caridade benevolente é aquela utilizada por quem pratica a benevolência. Que significa, você vê, olha, Kardec distinguindo, que significa demonstrar bondade, boa vontade em relação às outras pessoas, revelando muito altruísmo, que é contrário de egoísmo, e empatia. Portanto, olha que interessante, nós temos a caridade, portanto, só para recordar, caridade beneficente e caridade benevolente. A caridade vem do coração. Mesmo que cuidemos dos necessitados, se não tivermos compaixão por eles, não temos caridade. Eu acho absurdo, muitas vezes, em instituições como a nossa, muitas vezes as pessoas darem dura nas pessoas carentes, que não têm educação, não tiveram uma formação do cérebro adequado, se faltou alimentação no primeiro ano. Tem gente que é grossa, não pega bem, né? Entidades beneficentes. Nós temos que tratar com muito carinho esse pessoal carente. O apóstolo Paulo, ele ensinou que quando temos caridade, nosso coração transborda de bons sentimentos por todas as pessoas. Portanto, bom, eu tenho certeza que o grupo sabe muito bem sobre caridade. E a gente sabe que o objetivo da caridade é levar dignidade para aquele que recebe, o beneficiado, e aquele que pratica a caridade, de alguma forma, ele se engrandece moralmente, desde que ele mantenha-se no anonimato, sem dar bandeira. E o Allan Kardec, o que ele fala sobre caridade?
amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa de caridade, porque resume todos os nossos deveres para com o próximo. Como eu estou em cima do horário, eu só vou colocar algo aqui bem rapidamente. Isso vale a pena, tá? A ciência nos mostra que existe uma relação de causa entre a caridade e a saúde mental. Agora, eu vou repetir. Existe ali uma relação entre caridade e a saúde mental. E, consequentemente, a saúde física. Porque se você tem saúde mental, as células estão conectadas, você tem saúde física. Portanto, as pessoas que praticam a caridade sistematicamente têm menor propensão à depressão e à ansiedade. E são mais esperançosas. Eu sei que tem gente que fala, não, quando eu me aposentar, eu vou praticar a caridade. E muitas vezes parte antes. E o nosso Allan Kardec, eu estou em cima do horário, ele disse, fora da caridade não há salvação. Eu vou contribuir com o maior respeito uma frase, lógico, copiando Allan Kardec. Fora do amor e da instrução, não há salvação. Eu estou saindo um pouquinho, por quê? Ele mesmo disse, Jesus também, através de Allan Kardec bateu muito nessa tecla. Amai-vos e instruí-vos. Então, fora do amor e da instrução, não há salvação. E o que impede a prática da caridade pelos homens, pelo ser humano? O egoísmo, que aprisiona as pessoas. E eu queria só fazer um comentário muito interessante. O presidente militar Humberto Castelo Branco tornou-se oficialmente, no dia 19 de julho, o Dia da Caridade, por meio da Lei 5.063, de 1966. Olha aí. Um presidente militar trazendo um Dia da Caridade. Eu não vejo esses presidentes civis aí. Não estou aqui defendendo uma ideia, mas eu esperava deles alguma coisa nesse sentido. Mas está aí, ó, ninguém comemora nesse Brasilzão. Pátria do Evangelho. Você já ouviu alguém? Oh, para. Um feriado, Dia da Caridade. Tem dia de tudo hoje. Mas que, para comemorar, param em feriados aí insignificantes. Deveria parar, na minha opinião, o Brasil todo, para a gente fazer uma caridade por dia. Olha, eu só vou contar aqui uma historinha do Diógenes, prometo terminar rapidinho. Olha, o Diógenes, ele viveu lá entre 400 e 325 anos antes de Cristo. Foi um filósofo grego, a Grécia, lógico. Ele era famoso pelo seu comportamento bastante excêntrico, vamos dizer assim. Ele dizia que ele se alimentava com grande desprezo pela humanidade. Ele caminhava pelas ruas de Atenas com uma lanterna na mão e falando alto, eu procuro por um homem honesto. O Brasil precisa de muitos Diógenes aí procurando. Não é fácil, irmã. Mas eu procuro um homem honesto. Olha só a contribuição desse filósofo. Algo que para ele era tão difícil quanto para o Diógenes, iluminar um palheiro em busca de uma agulha perdida. Não que não tinha, por favor, tem. Em todo lugar tem gente honesta. Mas na época dá para imaginar, nós estamos numa outra época. E essa observação ele é bem atual no mundo todo, eu estou dizendo, por favor, uma desavergonhada, podemos dizer aí, atitudes que eu venho assistindo na sociedade humana. Quem sou eu, hein? Tá? Se eu estou aqui porque eu mereço, eu também não. Por favor, eu tenho as minhas imperfeições. Mas eu fico até meio assustado. E o Diógenes, através do seu humor irônico, ele instigava as pessoas para apreciar suas ideias. Ensinava que a felicidade verdadeira era obtida para não dar. Ele insinuava isso, para não dar tanto moral para as regras, as convenções da sociedade humana. E ele sugeria obedecer plenamente às leis da natureza, simplificando a existência e tomando muito cuidado com os modismos. Ele andava descalço, vestia uma única túnica, dormia num tonel.
E certa vez ele viu um menino, eu sei que vocês conhecem essa história, mas vale a pena repetir. Ele viu um menino usando o côncavo da mão, sabe, para tomar água. E ele olhou o menino e disse: acabo de aprender que eu tenho objetos supérfluos. Ele falando isso, acabo de aprender. Ele jogou fora a caneca que eu usava e passou a imitar o menino, contentar-se com o necessário. Olha, com raras exceções, nós estamos bem longe de tal desprendimento material. Era uma outra época, por favor. Na época atual, nós temos que ter aí o básico de higiene, considerando vírus. São outra época, mas por favor. Mas dá para a gente simplificar um pouco mais. Ele praticava a simplicidade e a honestidade. E aí, olha bem, o ponto que eu quero chegar. Por que eu trouxe Diógenes em nosso estudo? Porque a fé é a mãe das virtudes que nos leva a Deus. Se a fé é a mãe das virtudes que nos leva a Deus, tanto a honestidade e a simplicidade são virtudes. Significa que se eu não tenho uma honestidade plena, ainda. E também. Bom, vamos lá. Se eu não tenho. Eu estou lembrando um caso de um amigo que até então achava que era honesto, ele quis trocar a etiqueta numa roupa que ele estava no magazine. Eu falei, não acredito. E uma pessoa que não precisa? E ele confidenciou para mim e falou: Davidson, eu fui tentado. Eu não acredito que ia fazer um negócio desse. Mas eu estou aqui voltando. Olha, significa quem não tem honestidade ainda não tem fé. E se não praticamos a simplicidade, ainda não temos fé plena. Porque são duas virtudes. Então eu paro aqui, eu avancei um pouquinho, reflitam nisso nas virtudes cristãs. E nós vamos precisar cada vez mais das virtudes cristãs para nós termos fé nesse futuro maravilhoso que está vindo aí, que é o planeta Terra entrando numa era de regeneração. Olha, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que vem lá desde a época de Hebron, Chácara das Flores. Jesus Cristo tinha 14 anos de idade. Dr. Bezerra já atendia com fitoterapia, muito conhecimento que veio de fora. Que Deus abençoe esse trabalho e que todos que estão aqui visando melhorar. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana. O estudo de hoje, né? Onde Muito obrigado, falou sobre Deus. a fé, mãe da esperança. Muito bem. Dando continuidade, da caridade. Então, vamos passar a mensagem do fé, Dr. Deolindo, esperança, através caridade, do André. fé, André, por conhecimento, favor, esteja à vontade. Para poder saber o que buscar, no que acreditar. Esperança é este alimento que ela nos dá para podermos sempre almejar as coisas melhores para a vida, para o mundo, para o próximo. Caridade, o ato que realizamos de tudo aquilo que entendemos mediante a esperança que renova cada dia junto de nós, diante dos ensinamentos de nosso Mestre amado Jesus Cristo. E isso é algo que vem, assim, a desafiar a humanidade por muito tempo. Lá atrás, quando Jesus aqui estava, ele questionou a muitos, principalmente aos fariseus, principalmente aqueles que tinham as responsabilidades do pregar em nome de Deus os ensinamentos, e aqueles que eram conhecedores dos pergaminhos. Jesus assim os questionava. O que fazem com todo o conhecimento da qual assim buscam diariamente?
Jesus ainda dizia: onde está a verdadeira fé que tem que despertar junto de cada um de vocês, para poderem assim pregar a verdade e, ao mesmo tempo, estimular aqueles dos quais junto de ti estavam naquele momento a modificarem-se na forma do seu viver. Jesus dizia: hipócritas, apenas fazem aquilo que vos interessa, que agregam o prestígio, que agregam a riqueza, onde nada disto vale para o meu Pai. Jesus ainda completava de que a fé ela só se concretizaria no âmago do ser quando assim ele, com muito discernimento e esperança, as transformasse em atos de bondade, de amor e de caridade. Porque era apenas isso que nosso Pai espera de cada um de nós. Mas os tempos se passam, as dificuldades ainda se fazem presentes, em exercitarmos com esperança e com caridade a verdadeira fé. Até porque ainda muito pouco buscamos o verdadeiro conhecimento das leis de Deus. Ficamos sempre no morno, onde achamos que o básico já é necessário. Quando digo básico, é aquilo que nos predeterminamos a buscarmos no dia a dia aquilo que vem da divindade. Ou seja, nos determinamos apenas a irmos a um culto, a uma missa, a uma palestra, mas não nos alimentamos verdadeiramente de tudo aquilo que ali tivemos a oportunidade de ouvir, porque não fomos com o interesse verdadeiro de aprender e se fortalecer no conhecimento, no ensinamento que Deus nos proporciona. Muitas vezes fomos apenas para cumprir uma obrigação da sociedade, que a família, ou que até mesmo nós achamos necessário para poder dizer de que está participativo de casa religiosa, faltando levar para a vida aquilo que o Pai assim nos destes, com tanta bondade, tanta sabedoria, que é o de buscarmos essa esperança de que no amanhã estaremos melhor. Não estaremos melhor pura e simplesmente porque estaremos a exercitar uma bondade interesseira. E quando assim fazemos, é a fé cega da qual toma conta do ser, onde faz sem saber o porquê irá fazer, ou faz pura e simplesmente porque se autodeterminou que necessita fazer para agradar a Deus. E essa palavra agradar ela é muito antiga nos livros sagrados.
porque o agradar por todos os tempos significava dar para receber. E temos que despertar claramente para a verdade dos dias de hoje. E analisarmos aquela parábola da semeadura. Uma parábola simples, mas maravilhosa, que vou sintetizá-la de forma bem rápida. Onde um homem saiu a semear. No meio do caminho, algumas sementes caíram. Não veio a germinar, porque os ventos vieram e a levaram. É o ser, ou o homem, dos dias de hoje, que busca a palavra, busca o conhecimento, quer se fortalecer na fé, mas não consegue transformar tudo isso em coisas diferentes para a sua vida. Continua a viver como sempre viveu, continua a pensar, a sentir o que sempre pensou, o que sempre sentiu. Continua com o coração muitas das vezes bruto, amargurado e deixando que a desesperança esteja presente junto de ti. Outras sementes caíram no meio das pedras. Ali veio a querer germinar, mas como não tinha claridade, não tinha o vento, não tinha a umidade, assim também não germinou. É a mesma coisa do homem nos dias de hoje, que é abafado por uma sociedade, ou por um pensamento, ou por um estilo de vida tão bruto que oprime o ser, e esse ser, com a falta da verdadeira fé, deixa-se levar pelas ilusões da vida, e sequer se colocam a exercitar aquilo que tiveram a oportunidade de ouvir. Outras caíram nos espinheiros, e ali foram abafadas e mortas. Esse também é o ser que busca a palavra, mas deixa com que, no momento seguinte, ela morra dentro de ti, porque não deu devido valor para ela. E outras sementes caíram na terra fértil, onde são aqueles das quais ouviram a palavra, entenderam a palavra, buscaram o discernimento da palavra. Junto a ela, se encheram de esperança porque viram ali a sua salvação, mas não colocaram o interesse acima de tudo, porque transformaram a sua vida de uma forma esperançosa, bondosa e amorosa, porque dá o amor, recebe o amor. E assim as transformaram em atos diários, mediante a todos aqueles que chegam até ti, independente de ser necessitado ou não, porque necessidades existem de várias formas, em várias etapas, em vários graus. Temos que estar pronto a servir, porque isso agrada muito a Deus. Ele vai nos recompensar, mas dentro do contexto da lei da reencarnação, estaremos nós a nos libertarmos de costumes errôneos do passado, fazendo com que novos costumes, assim, venham a fazer parte de nossa vida, nos dando essa esperança do amanhã melhor, como ser espiritual que somos. Então, alimentemos todos os dias da palavra do Senhor com sabedoria. Por isso que aqui nesse capítulo do Evangelho deixa bem claro. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens.
Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida, porque estamos fortalecidos na verdade e na luz. Então, meus amigos, meus irmãos, sim, rogo a todos que reflitam este belo ensinamento de hoje. Fé, mãe da esperança, mãe da caridade. E que, assim, a luz de nosso divino e amado Mestre, nesse instante, aonde nossas mentes estão libertas e puras, nossos corações estão iluminados e acalentados, nossos sentimentos estão tranquilos, em paz, sem lembranças alguma daquilo que nos afligiu no dia de hoje, de ontem, no passado. Estamos puros, estamos iluminados, para que, dentro dessa sintonia da qual existe entre nós e Deus, entre nós e Jesus, entre nós e essa falange maravilhosa desse nosso líder espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, possa proporcionar a todos os benefícios que necessários se fazem. Iniciar por iluminar a mente de cada um, enchendo ela de luz, enchendo ela de positividade e de esperança. Acalentar os corações, para que a paz, a harmonia, assim tome conta do vosso habitar corporal, possa iluminar os vossos atos, porque tudo se agrega para que assim, em todos os locais da quais estiverem, possam estar como representantes da divindade, pelo conhecimento adquirido como sendo aquela semente que caiu naquela terra fértil e prosperou, dando 10 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, que assim somos nós. Por isso, Jesus deixou bem claro, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós temos condições de nos colocar como esses poucos, quando assim nos determinamos a fazer com que a fé e a esperança seja o norte da qual temos que dar em nossa caminhada. Então, que esta luz, assim, proporcione a todos vocês essa alegria, esse instante. Aqueles que estão com as dificuldades momentâneas, vou dizer momentâneas, porque com a mão de Jesus tudo passa. E a mão de Jesus é a mão daquele médico maravilhoso que cura. Como também a luz de Jesus é aquela luz maravilhosa que traz o equilíbrio e nos alimenta. Para que nesse instante, assim, a Ele nos entreguemos e usufruamos de todos esses benefícios. Os incômodos do corpo se aliviem, se curem. Os incômodos da alma possam serem retirados e nós sintamos a liberdade para caminharmos rumo ao nosso progresso espiritual, da qual
tanto buscamos através da eternidade. E assim, apenas agradecemos a todos por este momento maravilhoso de luz e de amor. E agradecemos a Jesus, a Deus e a Bezerra por estarem a agir sobre todos os lares, sobre todos os necessitados. Obrigado. Muito obrigado, mestre amado. Obrigado pelas palavras carinhosas e orientações nessa lição maravilhosa de hoje, né, sobre a fé. Muito, muito bom o nosso estudo de hoje, maravilhoso. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, dividir com nossos irmãos esse carinho maravilhoso que acabamos de receber. Que Jesus e que Deus possa abençoar, iluminar a todos os nossos irmãos que estão atravessando dificuldades, estão enfermos, necessitam desta energia e desta luz maravilhosa que Jesus tem reservado a cada um de nós. Que todos possam receber essas boas energias neste momento, para que sejam fortalecidos e abençoados por Deus, Jesus. Que a paz envolva todos. Nós postados nos nossos grupos de cura, grupos de estudos, estejam todos abençoados e iluminados por Deus e Jesus neste momento. E, principalmente, pela maravilhosa equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que todos da equipe possam nos ajudar, nos amparar, para que possamos nos fortalecer e serem curados. Que essa luz esteja presente em nossos lares, nos abençoando e iluminando na nossa caminhada. Que hoje, em agradecimento a este momento, vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Pediria a todos agora que se recolhessem com as suas áreas por pelo menos 10 minutos, para que a equipe médica possa dar continuidade ao atendimento de cada um de vocês. Importante que façam essa meditação, essa reflexão, junto com a espiritualidade presente em nosso encontro. Que eles possam realizar o complemento necessário para cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.
E assim